Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje no nosso curso de equações diferenciais ordinárias, nós vamos falar sobre EDOs de segunda ordem do tipo homogêneas. E preste muita atenção nessa aula, pois ela vai servir de base, principalmente na matéria de circuitos elétricos. Mas antes da gente continuar, puxa a vinheta. Uma EDO de segunda ordem homogênea, ela possui essa seguinte característica: a derivada segunda da sua função incógnita, mais a vezes a derivada primeira da função incógnita, mais b vezes a função incógnita igual a zero. Em que a e b são funções que podem depender de x ou constantes, mas a gente conhece elas porque elas estão na expressão multiplicando a nossa função incógnita y, tá bom? Para que a gente possa começar a resolver uma EDO de segunda ordem homogênea, é necessário que a gente encontre uma equação característica. Mas antes da gente achar essa equação, é necessário que a gente encontre um termo, e esse termo é chamado de lambda. O lambda é como se fosse uma substituição em que você chama aqui a derivada da sua função incógnita de lambda elevado à ordem dessa derivada. Então, nesse caso, como é a derivada segunda da sua função incógnita y, você vai ter lambda ao quadrado. Por sua vez aqui, ó, quando você tem a derivada primeira da sua função incógnita, ele vai ser lambda a primeira. E esse daqui, como a derivada é zero, é a derivada a zero ou a própria função incógnita, então eu vou ter lambda elevado a zero. Ou você pode substituir isso daqui por 1, tá bom? É só para deixar no formato padrão, por isso que eu deixei assim. Então, olha só o que você vai fazer. Você vai substituir a sua função incógnita na derivada dela, ou se ela for pura, pelo respectivo lambda gerado. Então, aqui antes era a derivada segunda de y. Então, nesse caso, a gente trocou por lambda ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, a derivada primeira ficou lambda elevado à primeira, e nesse caso aqui era só a própria função incógnita, y, que é a mesma coisa que lambda elevado a zero, como eu falei, que vale 1. Então, você vai manter os coeficientes que estavam multiplicando aqui, nesse caso o a e o b, só que você vai trocar, por sua vez, aquela função incógnita ou derivada delas. Lembrando que a resposta só pode ser obtida se a nossa equação ela estiver desta forma aqui, igualada a zero, e eu não vou ter nenhum termo multiplicando aqui a segunda derivada. Na verdade, isso daqui é 1, tá bom? Mas você não pode ter um 2, um 3, alguma outra coisa multiplicando, tá bom? Você tem que fazer uma manipulação algébrica para que ele sempre fique isolado aqui e seja só 1, tá bom? Pois bem, depois disso, a gente vai ter 3 casos, e é por isso que essa matéria ela começa a confundir um pouquinho. Porque você vai pegar esse lambda, que ele, na verdade, como você pode ver, é um polinômio, e a gente chama ele de equação característica, e você vai tirar as raízes dele. Como é que você tira as raízes? Você faz Bhaskara. Fazendo Bhaskara, você vai obter 2 lambdas, certo? Já que é uma equação de segundo grau, então você vai obter 2 raízes. A primeira raiz vai ser lambda 1 e a segunda raiz vai ser lambda 2. E se elas forem reais e diferentes, ou seja, lambda 1 ela for diferente de lambda 2, então você vai obter essa resposta aqui, que a sua função incógnita é igual a constante 1, multiplicando exponencial elevada a lambda 1 x mais constante 2 vezes exponencial elevado a lambda 2 x. Perceba que x, por sua vez, é a nossa variável do problema e y está em função de x. Então, isso daqui faz parte da nossa resposta. C1 e C2, por sua vez, são constantes que a gente vai achar como? Através do problema do valor inicial, tá bom? Então, elas são as nossas constantes da primitivação, se a gente tivesse feito. Mas, nesse caso, como a gente pula todo aquele equacionamento, a gente já joga esse resultado aqui direto, tá bom? Mas elas são as constantes. E, por sua vez, lambda 1 e lambda 2 vão ser justamente essas raízes aqui que você vai encontrar a partir da sua equação característica, tá bom? Depois você vai ter um segundo caso. Caso lambda 1 e lambda 2 sejam reais, também números reais, e iguais, então nesse caso o lambda 1 é igual ao lambda 2, o valor deles. Então a sua resposta ela vai ser muito similar. Vai ser que a sua função incógnita é igual a C1 vezes exponencial elevado a lambda 1 vezes x, mais x multiplicando constante 2, multiplicando exponencial elevado a lambda 2x. Perceba que a única coisa que muda de uma para outra é o acréscimo desse x no segundo termo. Lembrando que C1 e C2 você acha pelo problema do valor inicial. Depois você vai ter o terceiro caso. O terceiro caso é quando você vai ter números complexos como as suas raízes. E se você não sabe, eu também não sabia até eu aprender nessa parte, quando você está numa equação de segundo grau e você acha uma raiz complexa, a outra obrigatoriamente também vai ser complexa, só que o que vai inverter aqui entre elas é justamente o sinal. Então, uma vai ser a mais
IB, e a outra vai ser A menos IB. Então, se, por exemplo, você obteve que lambda 1 ele vai ser igual a 2 mais I1, então o lambda 1, o lambda 2, ele vai ser igual a 2 menos I1, tá bom? Então, sempre nesse caso, quando você tem uma equação de segundo grau e um deles dá número complexo, você vai acabar achando o outro como o conjugado dele, tá bom? Que é você invertendo a parte complexa. Nesse caso, então, a gente vai obter que y de x é igual a exponencial de ax multiplicando k1 cosseno de bx mais k2 vezes seno de bx. Vamos lá, por partes. Quem que é A? A é justamente a sua parte real das suas raízes complexas que você encontrou. Perceba que para ambos os lambdas vai ser a mesma parte real, tá bom? Depois, você vai ter o B. Quem que é B? O B é aqui, ó, essa parte que está multiplicando o I. Tome muito cuidado, tá? Porque às vezes você pode confundir com o sinal. Você não quer esse sinal de mais ou menos. Você quer o sinal puro aqui, ó, da sua parte complexa, tá bom? Esse é o seu B, tá bom? Preste muita atenção. Depois, quem que é K1 e quem que é K2? K1 e K2 são as constantes que você vai achar pelo problema do valor inicial. Ao terminar, você vai ter as condições e aí você substitui. E aí você faz um cosseno e um outro seno aqui, tá? Então, essa daqui é a resposta formatada para quando você tiver raízes complexas na sua equação característica. Nós vamos fazer agora 3 exercícios. É por isso que a aula é um pouquinho mais longa. E aí, cada um desses exercícios vai abranger um dos casos. Então, vamos lá. Bem, então vamos começar o nosso exemplo aqui no primeiro, com o caso 1, em que eu vou acabar obtendo aquela EDO em que lambda 1 e lambda 2 dos meus polinômios característicos, eles são diferentes. E eles pertencem apenas aos conjuntos dos reais. Perceba então que eu tenho essa equação aqui. Então, eu vou ter que a derivada segunda de y, menos 2y na derivada primeira, mais 1 é igual a 1. O que você tem que ver? Você tem que arranjar primeiro a sua equação, independente de qual que ela seja, de forma a ver em qual critério ela se encaixa. Lembra que das outras aulas a gente foi encontrando formas e expressões de equações características que você tinha que olhar para elas e falar assim, para essa forma você vai obter tal resposta. Aqui vai se continuar a mesma coisa, cara crachá. Então o que você percebe? Opa, esse mais 1, se eu passar para o outro lado menos 1, ele vai acabar subtraindo, vai ser igual a zero. Então, melhorando um pouco essa equação, eu vou ter y, 2 pontos, menos 2y ponto, é igual a 0. Opa, legal. Então eu encontrei essa equação, só que eu suspeito que ela seja uma homogênea de segunda ordem. Como é que eu faço para saber isso? Você tem que escrever ela na formatação completa. Qual que era a formatação completa? Vou puxar aqui no canto, só para lembrar. Formatação completa era y, 2 pontos, mais ay, 1 ponto, mais by é igual a 0. Nossa, mas nessa daqui que a gente está escrevendo, eu não tenho o termo by. Você tem. Você então, reescrevendo, você vai ter y, 2 pontos, menos 2y ponto, mais 0 vezes y. Pronto, igual a 0. Então, olha que interessante. Você reescreveu numa forma que ela fosse uma homogênea de segunda ordem. Agora você já sabe quem que é o seu termo A e quem que é o seu termo B. A vale menos 2 e B vale 0. E aí, o que é que você tem que fazer agora? Vou puxar aqui do canto. Agora, você tem que escrever a equação característica. Lembra? Tudo que for 2 pontos, vira o quê? Vira lambda ao quadrado. Tudo que for 1 ponto só, vira lambda. E tudo que for 100 ponto, vai ser igual a 1. Então, nesse caso, eu vou ter lambda ao quadrado menos 2 lambda igual a 0. Por quê? 0 vezes 1 é 0, tá bom? Então, você vai fazer o quê? Você vai aplicar o Bhaskara aqui, tá? Então, você aplica aqui a resolução e você vai ver que lambda 1 ele vai ser igual a 2 e lambda 2 vai ser igual a 0. Opa, legal. Então, eu achei 2 lambdas e o que eu sei? Eu sei que eles pertencem ao conjunto dos reais e, além disso, lambda 1 é diferente de lambda 2. Se é diferente eles e pertence aos reais, então eu tenho que usar quem? Essa resposta aqui, que eu já coloquei para vocês. Que a nossa função incógnita é igual a constante 1 e na lambda 1x mais c mais constante 2 e na lambda 2x. Então, escrevendo aqui a nossa resposta, eu tenho que y de x vai ser igual a c1 vezes e na lambda 1. Quem que é lambda 1? É 2. 2 vezes x. Mais c2 vezes e na lambda 2 vezes x. Quem que é lambda 2? Lambda 2 é 0. Então, eu posso reescrever isso daqui como sendo 0 vezes x, que é igual a 0.
Só que e elevado a zero é a mesma coisa que 1. Então, reescrevendo isso daqui melhor, eu tenho que yx é igual a C1 vezes e na 2x mais C2 vezes 1 é C2 mais C2. Pronto. Encontramos a nossa resposta genérica para quê? Para esta equação aqui. Derivada segunda de y menos 2 vezes a primeira derivada mais 1 igual a 1. Ou então, se você quiser reescrever, derivada segunda menos 2. 2 vezes a primeira derivada igual a 0. E agora o que falta para a gente terminar o exercício? Aplicar o PVI. Organizando nossos resultados aqui do lado, quando o meu x for igual a 1, eu vou ter o y de x igual a 0. Então, a gente vai achar uma constante a partir disso. Depois, a gente aplica a segunda condição. Perceba que, nesse caso, como eu tenho duas constantes, é necessário que sejam dados 2 pontos do meu gráfico, da minha função, que eu encontrei, para que eu consiga determinar o valor dela, certo? Então, y de 1 vai valer quanto? Vai valer 0. Então, 0 vai ser igual a C1 vezes e elevado a 2 vezes quanto? 1. Então, mais C2. Então, eu vou obter dessa forma que 0 é igual a C1 vezes e ao quadrado mais C2. Beleza. Uma equação a gente já tem. Basta a gente descobrir, então, a segunda. Como é que a gente descobre a segunda? Aplica o segundo problema do valor inicial. Então, quando x é 0, y é igual a 1. Então, 1 é igual a C1 vezes e elevado a quanto? 2 vezes x. Quanto que vale x nesse caso? Vale 0. Que é a mesma coisa que 2 vezes 0, que vai dar 0, que é igual a e elevado a 0. Por sua vez, a gente sabe que isso daqui vai dar 1. Mais C2. Então, eu vou obter no final que C1 mais C2 é igual a 1. Perceba que interessante. Então, agora, nesse caso, eu tenho o seguinte sistema de equação. Eu tenho e ao quadrado vezes C1 mais C2 é igual a 0. E depois eu vou ter aqui essa segunda equação. Eu vou ter que C1 mais C2 é igual a 1. Aí você fica à vontade para fazer como você quiser. Eu vou utilizar a calculadora já para dar o resultado mais rápido para vocês. E assim a gente vai obter uns números meio infelizes aqui, tá? C1 ele foi igual a menos 0,156 e C2 ele vai ser igual a 1,157 aproximadamente. Bem, dá para você deixar em termos da sua exponencial, etc. Você pode aplicar. Isso daqui é porque eu joguei na calculadora, tá? Mas só para mostrar para vocês. Então, se a gente fosse substituir essas constantes para esse caso específico do problema do valor inicial, então eu ia obter o quê? Eu ia obter que a resposta dessa EDO aqui, ela seria y de x é igual a C1, quem que é C1? Menos 0,156. Menos 0,156 vezes e elevado a 2x mais C2. Quem que é C2? 1,157. Interessante. Pois bem, isso daqui é muito importante, porque na parte de circuitos elétricos a gente vai utilizar eles, e o gráfico disso daqui vai ser de extrema importância, principalmente na nossa análise. Então, eu não vou comentar sobre o gráfico aqui em EDO, porque não faz parte da matéria. Lá em circuitos elétricos eu vou tomar muito cuidado com o gráfico, só que em compensação eu não vou explicar a resposta. Por que você chega do nada nesse tipo de formatação aqui, principalmente? A gente só vai pegar e substituir os valores para achar as condições iniciais e para achar as constantes, que são os lambdas, tá bom? Lá em circuitos elétricos eu não vou me ficar demonstrando e explicando, ó, você tem que usar essa resposta, eu só vou falar, ó, circuito de segunda ordem tem essa resposta. E aqui no curso de EDO você está entendendo que quando você tem esse tipo de EDO, você vai lá e utiliza esse tipo de resposta. No livro que eu sugiro, ele demonstra isso, se você quiser aprofundar mais os seus estudos. Boa sorte. Vamos agora para o segundo exercício. Beleza, então no nosso segundo caso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o caso em que eu vou ter raízes reais, então lambda 1 e lambda 2, eles pertencem ao conjunto dos reais, e além disso eu vou ter lambda 1 igual a lambda 2 do nosso polinômio característico. E para esse caso a gente tem essa resposta, que y de x é igual a c1 e elevado na lambda 1x mais c2 vezes x vezes e elevado na lambda 2x. E aqui eu dei o PVI para esse problema. Perceba, essa daqui é a nossa equação, a nossa EDO. Então eu tenho derivada segunda de y, menos 2 vezes a derivada primeira, mais y igual a 0. Perceba que ele já está naquela formatação para uma EDO de segunda ordem homogênea. Então, nesse caso, basta a gente aplicar os lambdas. Então, aqui eu vou ter lambda ao quadrado, aqui eu vou ter menos 2 lambda, e depois eu vou ter mais 1, porque aqui o lambda elevado a 0 vai dar 1, tá bom? E isso daqui a gente iguala a 0. Pronto, basta eu achar as raízes daqui. Fazendo as raízes, por meio de Bhaskara, a gente sabe que lambda 1 vai ser igual a lambda 2, que vai ser igual a
1. Isso indica o quê? Que essa equação aqui ela vai ter duas raízes reais iguais, tá bom? Então, eu já sei que ela está no segundo caso e eu posso usar essa equação aqui. Então, utilizando essa expressão, eu tenho que y de x vai ser igual a C1 vezes E na lambda 1. Quem que é lambda 1? É 1 vezes x. Então, E na x mais x vezes C2 vezes E elevado na lambda 2x. Quem que é lambda 2 é 1. Então, fica E na x. Olha só que simples. Você só teve o trabalho, então, de encontrar a forma da equação ali, você organizar ela, fazer o polinômio característico, achar as raízes e só substituir aqui direto na resposta que você quer. A partir disso, a gente aplica o PVI para descobrir a solução particular e calcular C1 e C2. Então, vamos aqui para esse primeiro caso. Y de 2 é igual a 0. Então, eu vou ter que 0 vai ser igual a C1 vezes E elevado ao quadrado mais 2 vezes C2 vezes E elevado ao quadrado. Então, o que é que eu sei aqui? Eu sei que E quadrado C1 mais 2E quadrado C2 é igual a 0. Então, a gente já tem uma equação aqui. Beleza. Como eu tenho duas incógnitas, preciso de outra. De onde eu tiro? Da segunda condição do PVI. Então, y de 0 é igual a 2. Então, eu vou fazer que 2 é igual a C1 vezes E elevado na 0 mais 0 vezes C2 vezes E elevado na 0. Perceba, como o 0 está multiplicando aqui, esse termo ele vai zerar. Esse E na 0 aqui ele vai ser igual a 1. Então, eu vou ter que 2 é igual a C1. Então, basta substituir aqui, essa resposta vai acabar ficando um pouco mais bonitinha. Então, eu vou ter aqui então que E quadrado vezes 2 mais 2 vezes E quadrado vezes C2 é igual a 0. Bem, resolvendo então aqui rapidão essa equação, eu obtenho que C2 é igual a menos 1. Ótimo, encontrei a segunda constante. Vou apagar aqui a lousa e escrever a resposta completa para esse PVI. Então, no final, a gente obtém que y de x vai ser igual a 2e elevado a x menos x e elevado na x. Pronto, viu como é fácil? Agora, vamos para a terceira equação. Beleza, para o terceiro caso, então, a gente vai obter da equação característica que lambda 1 e lambda 2 são pertencentes aos conjuntos dos imaginários, e dessa forma eles vão serem raízes conjugadas. Então, eu vou ter lambda 1 igual a A mais BI e lambda 2 igual a A menos BI. E aí, nesse caso, a nossa resposta ela vai ser y de x é igual a E elevado na AX vezes K1 cosseno de BX mais K2 seno de BX, tá bom? Então, para esse exemplo aqui, eu não vou dar o PVI porque, tipo, primeiro que fica mais chato, porque você vai ter que lidar com seno e cosseno. Eu digo assim, em termos de valor, você joga na calculadora, dá um número muito feio. E segundo que vai consumir muito tempo nosso e a aula já tá ficando longa. E, tipo, é o mesmo procedimento de antes, tá? Então, não vou fazer o PVI aqui nesse exemplo, mas é a mesma coisa para você achar o K1 e o K2, que você aplicou nos métodos anteriores para achar o C1 e o C2, tá bom? Bem, então, nesse caso, a gente vai ter essa DO. Y na segunda derivada, menos 2y na primeira derivada, mais 2 vezes y igual a 0. Então, você percebe que já está na forma da EDO de segunda ordem homogênea, e aí a gente faz o quê? Acha o polinômio característico. Então, eu vou ter lambda ao quadrado, menos 2 lambda, mais 2 igual a 0. Quando você resolver isso daqui por Bhaskara, você vai ver que lambda 1 é igual a 1 mais i, e lambda 2 é igual a 1 menos i, tá bom? Então, perceba, vão ser raízes complexas conjugadas. Nesse caso, quem que é A? A é justamente o termo real, então A é igual a 1. E quem que é B? B é mais ou menos 1? Não. B é o termo que multiplica o seu i, e ele pode ser mais ou menos. Então, nesse caso, você vai acabar pegando o módulo. Quem que é B, então? B é esse daqui, ó, que está multiplicando o i, que é 1. Então, ele também acabou coincidente de ser 1 nesse caso. Beleza, então agora a gente tem que fazer o quê? Escrever essa resposta. A resposta, então, ela vai ser exponencial de ax, então vamos escrever aqui, ó, y de x é igual a exponencial de ax é igual a 1, multiplicando x fica x. Então, exponencial de x vezes, abre aqui, ó, k1 vezes cosseno de bx. Quem que é b? B é 1, então fica só cosseno de x. Mais k2 vezes seno de bx. Quem que é bx? É a mesma coisa que x, porque b é igual a 1. Pronto. Se eu der o PVI agora para vocês, basta você fazer a substituição, vai gerar um sisteminha de duas equações e vai resolver achar K1 e K2. Mas a resposta genérica é essa daqui, para esta EDO aqui que a gente estava trabalhando no começo, tá? Como você pode ver, é cara crachá. Olhou, bateu ali o olho, coloquei na forma de EDO de segunda ordem homogênea,
que é igualado a zero. Pronto, é só a gente pegar e resolver de acordo com um dos 3 casos. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com as EDOs não homogêneas, quando elas não são iguais a zero, tá? Aí vai ter um outro termo isolado aqui. E depois, nas outras aulas, a gente vai ver como resolve outros tipos de EDOs e de segunda ordem, que aí pode ser homogênea, não homogênea e alguns outros casos que não vão ser abordados. Lembrando que a gente vê esses 3 casos particulares, e na próxima aula a gente também vai ver 3 casos particulares, porque eles são os mais comuns, 99% das aplicações são com eles. Só que aí existem outros métodos para pegar casos particulares, e aí a gente vê eles depois, tá bom? Então, conto com o like de vocês, se inscreva no canal se você gostou ou tem alguma dúvida, deixa aí no comentário. Acesse a nossa página no Facebook, lá você entra em contato comigo e também pode estar a par de todas as notícias do canal. E também acesse o nosso blog, lá tá todas as disciplinas em ordem de estudo, módulo a módulo. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, até a próxima aula.